Estamos aqui diretamente da terceira edição da FLIS, a Festa Literária Internacional de São Sebastião. E vamos trazer à mesa o verdadeiro papel da palavra conexão. É uma palestra sobre escrita afetuosa, com a jornalista e escritora Ana Holanda. Olá, um prazer estar aqui, tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ana, vou começar com uma pergunta para você, que é como a escrita chegou até a sua vida? Então, eu costumo dizer que a escrita, ela sempre me habitou, né? A palavra, né, a palavra escrita, ela sempre foi a forma de eu melhor me expressar no mundo. Eu lembro que há pouco tempo a minha mãe lembrou que quando todas as grandes, né, decisões que eu precisava comunicar para os meus pais, eu mandava carta para eles, morando na mesma casa, mas eu fazia cartas. Mas assim, no início isso não era uma grande questão, assim, no sentido que eu via ali um caminho profissional para mim. E eu vim de uma família muito conservadora, né? Uma família em que eu tinha a liberdade de ter 3 opções: engenharia, medicina ou direito. E eu venho, né? Meu pai, ele é médico, né? Foi médico a vida toda. Ele já está bem velhinho hoje, não trabalha mais como médico. Mas eu sabia que não era medicina, porque eu admirava muito meu pai, mas eu não queria exercer a medicina. Então, eu fui para o direito, acabei desistindo do direito, porque eu vi que também não era para mim. E foi aí que eu comecei a pensar melhor no o que seria para mim, o que eu queria fazer. E eu gostava muito de observar, de me relacionar com as pessoas, de ouvir as pessoas, de ouvir as histórias das pessoas e de escrever. Então, eu acabei indo para o jornalismo. E aí tem uma questão que é muito interessante, que eu sempre falo, que o jornalismo, ao mesmo tempo que a gente vai parar no jornalismo porque a gente gosta de escrever, a gente gosta de contar as histórias, ele também acaba reduzindo o seu espaço dentro da escrita, porque é uma escrita que pressupõe muita técnica, tem muitas regras, e a pessoa que escreve, ela é uma ausência, muitas vezes, né? Uma ausência no sentido de que o jornalismo trabalha muito com a isenção, né? Que o jornalista ali não pode opinar ou optar, por mais que isso seja absolutamente impossível, mas eles vão te ensinando técnicas quase que de neutralização daquilo, né? E você vai se ausentando. E, para mim, isso era muito difícil, porque eu sempre, na minha carreira, né, como jornalista, eu sempre fui muito... o meu texto, o meu material era muito bem visto quando era algo relacionado, por exemplo, a comportamento, quando eu trazia histórias de pessoas, exatamente porque eu também era vista como uma pessoa muito sensível. Eu tinha muita sensibilidade, muita percepção para contar a história das pessoas. Mas e aí e as pessoas falavam, nossa, o texto ficava bonito, o texto tinha um olhar às vezes até mais poético, mas ao mesmo tempo que isso era bem visto em alguns momentos, e isso não era bem visto em outros momentos, principalmente naqueles assuntos que eram ditos sérios. Porque quando o assunto era sério, falavam, o texto está muito bom, mas a gente precisa deixar ele sério. Isso me incomodava demais, porque parecia que a seriedade ela tirava a sensibilidade, precisava tirar a sensibilidade do texto. E tirava a beleza, o encantamento, deixava o texto basicamente chato. E, para mim, um texto chato não é um texto que interessa o outro, não é um texto que as pessoas têm vontade de ler. Isso é fato. E aí eu comecei tinha essa dualidade, esse incômodo, que a gente não podia ser sensível, né? E a gente só podia ser sensível se a gente estivesse falando de um determinado assunto, senão a gente tinha que ser duro, chato, seco no texto, porque aquilo era sério, né? Era importante.
Isso diz muita coisa também, né, sobre o espaço que a gente pode ter para sentir na vida. E até que foi mais ou menos em 2010, 2011, eu fui convidada para ir para uma revista chamada Vida Simples, onde eu fiquei 10 anos como editora-chefe, né? E isso foi um marco, porque essa revista tem como característica uma certa liberdade no texto. E foi lá que eu entendi que essa liberdade no texto era, de fato, que trazia essa relação de conversa com o outro. Né? Porque algo que era muito comum era eu receber mensagens das pessoas falando: nossa, parece que você está conversando comigo. Nossa, parece que você sabe o que eu estou precisando ouvir. E, mais do que isso, elas lembravam de textos que tinham sido escritos há algum tempo. E isso me acendeu uma luz muito... Ficou piscando, né, ali na minha frente. Porque hoje, com a quantidade de material, né, de textos, de construções narrativas, as quais a gente é colocado, né, o tempo todo, uma pessoa ser capaz de lembrar um texto que ela leu há um bom tempo, alguns meses, é algo extremamente raro. Então, eu comecei a mergulhar nesses aspectos do que torna o texto um encontro com o outro. E eu sei que você perguntou como que a escrita nasceu na minha vida, e eu contei a vida toda. Não, mas é ótimo, né? Acho que tudo isso faz parte da sua caminhada, né? Então, toda essa percepção que você teve ao longo da sua trajetória, né, profissional, assim, te levou a refletir, né, sobre essa escrita afetiva, né, afetuosa. Isso, exatamente, porque daí, nesse momento, eu mergulhei nesse entendimento do que torna a escrita um encontro com o outro. E foi bem assustador. Foi bem assustador, porque eu não encontrei os elementos que tornavam a escrita um encontro com o outro. Eles eram elementos as quais a gente não aprende na faculdade, né? Eram elementos que estavam ligados à alma de quem escreve, à coragem, ao amor, a se colocar, né? Então, a se mostrar, né, porque o outro se encontra. O encontro com o outro, ele acontece quando o texto carrega algo de profundo, né? Às vezes as pessoas ficam com muito receio, por exemplo, de narrativas, de histórias, de textos em primeira pessoa. Só que a questão é que, quando o outro lê aquilo, ela não está literalmente se encontrando na tua... Ela está se encontrando na tua história, mas, mais do que isso, o encontro que marca, o que afeta ela, é o que aquela história está carregando. Por exemplo, se ali ela é uma história que está carregando uma saudade, o encontro acontece pela saudade, e ela vai ter a percepção a partir do lugar de saudade dela. Então, isso é muito... hoje isso é muito claro para mim. Hoje eu sei defender por que um texto ele não pode ser chato, por que um texto sério você tem que tirar aquilo que o torna bonito, porque ele não vai ser lido. O que você quer? Ser lido ou não ser lido? Eu quero ser lida. Né? Para mim, assim, seja lá o que for ligado à escrita, a escrita é um legado. É um legado, a escrita é um legado. A escrita é uma continuidade de quem escreve. E, se eu estou escrevendo, eu quero fazer aquilo se manter vivo por mais tempo possível. E, quando a gente escreve de uma forma muito superficial, o nosso legado ele tem a duração de minutos, talvez. Quando eu escrevo de uma maneira mais profunda, com uma entrega, isso pode permanecer vivo por anos, né? Por anos. Enquanto eu estiver tocando alguém, aquilo está sendo mantido vivo. E, para mim, é aí que mora a beleza da escrita. E foi a partir dessas percepções, que, para mim, foram tão fortes, que eu comecei a compartilhar isso, primeiro em pequenos festivais de ideias, aí depois isso se transformou em curso, isso se transformou em livro. E hoje é a minha vida.
A minha vida hoje é guiar, é conduzir as pessoas para que elas escrevam com profundidade. É divulgar isso que eu chamo de escrita afetuosa, mas que eu espero que um dia seja apenas a escrita. Maravilha. Esse processo, então, que vem de dentro, né, para fora, assim. Como é que você percebe nesse processo, nos cursos que você ministra, né, nas pessoas que você convive dentro desse processo? Como que você percebe como essas pessoas chegam? Né? Porque acho que a gente, às vezes, traz assim, uma questão de eu vou ler vários autores, vou me alimentar de muita leitura e isso vai me fazer escrever bem. Né? Como é que equilibra isso? Assim? Como é que você trabalha com, digamos, uma metodologia, né, para transitar entre as referências e essa questão que é você se perceber, para você levar a sua própria, a sua linguagem, o seu sentimento para a escrita, né? É muito interessante, porque assim, hoje eu trabalho com pessoas, as pessoas elas chegam até mim basicamente com medo e com barreiras relacionadas à escrita. Né? Então, por exemplo, se a pessoa já é uma pessoa que trabalha com escrita, que seja jornalista, enfim, a pessoa trabalha com escrita, ela chega até mim muitas vezes para retomar aquela paixão que levou ela a trabalhar com a escrita, né? Porque isso se perde, né, na dureza do dia a dia. E retomar um pouco essa essência, né, de sair tanto de... Eu falo que é um processo, às vezes, de desaprender a escrita. É voltar, por exemplo, a sentir. Né? Eu falo que a gente tira o sentimento da jogada. E uma coisa que eu sempre converso com os meus alunos é do tipo, o que você sentiu quando você escreveu isso? E a pessoa sempre me olha assustada. É sobre sentir, né? O que você sentiu? Você se sentiu inadequado? Veio uma sensação de alívio? O que é? Porque isso tem muito a ver, né, com a capacidade de escrever. Estranho deveria ser a gente escrever e não sentir nada, porque isso significa que está muito automático. Né? Então, eu preciso sentir, porque, quando eu volto a sentir, eu transformo aquele processo também em algo mais consciente, e, quando eu transformo esse processo em mais consciente, eu passo a pensar a escrita. E o medo, né? As pessoas chegam de diferentes áreas. Isso é muito bonito, porque tem gente de todas as idades. Eu já tive aluno de 14 anos, eu já tive aluno de 80 anos. Mas, em comum, todos chegam com medo. A escrita é esse lugar... as pessoas não têm ideia do quanto a escrita ela demanda coragem da gente, né? Eu falo também que a escrita demanda coragem, demanda entrega, e ela demanda que a gente dê saltos de fé, porque a escrita profunda ela não trabalha com certezas. Né? É muito bonito quando você analisa o processo de escrita, como é que é o processo criativo de escritores, porque muitos deles falam desse espaço, que eu chamo espaço de liberdade, né? Que é aquele espaço em que você sai da margem, né? E você tem... É como se você abrisse um canal em que você está aberto ao que vier, ao que aparecer, né? Aquilo que não é previsto, ao imprevisto. Né? Tanto que como, por exemplo, um escritor ele tem que estar aberto para escrever sobre qualquer coisa, mesmo as coisas que às vezes não tenham tanto a ver com ele. Por exemplo, ele tem que estar ali aberto para escrever uma cena de uma violência muito intensa. E isso demanda abertura de quem escreve. A gente só entra neste lugar quando a gente para de querer manter o controle o tempo todo, quando a gente mantém esse fluxo em que a gente se abre para o que vier. E esse é um estágio na escrita que demanda da gente muita coragem, né? Muita coragem dessa entrega em que você se coloca num lugar de controle e descontrole ao mesmo tempo. Né? Controle porque é você que está escrevendo, mas é um descontrole no sentido de que para onde que eu vou levar essa narrativa? Isso é absolutamente encantador para mim. A escrita é um território
em que os aprendizados eles nunca cessam. Eu sempre falo assim, nunca ache que você sabe tudo sobre a escrita. A gente nunca sabe tudo sobre a escrita. A escrita é um lugar de aprendizado que nunca cessa, nunca para, né? E outra coisa que eu repito isso diversas vezes para as pessoas, ela sempre vai te demandar coragem de ir para o próximo passo, vai sempre te demandar coragem. Não é algo que você já sabe de onde você vai partir, para onde você vai chegar. Desconfie disso. Muitas vezes desconfie disso. Você sabe exatamente onde você vai chegar, porque você pode ser completamente surpreendido, né? No meio do caminho, e perceber que, quando eu trabalho com pessoas em processo de mentoria, guiando, né, e a pessoa fala, eu já sei que é o final. Aí eu falo assim, toma cuidado, porque se acontecer algum tipo de abertura e que você perceber que não é exatamente sobre isso, é muito... Eu já no meio do processo, eu virei para uma pessoa e falei assim, você já entendeu sobre o que você está falando, no fundo? Aí ela me olhou assim, eu falei, você está contando uma história de liberdade sobre mulheres. Aí ela ficou completamente assustada com aquilo, porque ela não tinha se dado conta daquilo. E essas coisas acontecem exatamente porque tem uma entrega, mas não tem uma total consciência, né? E isso vai fazendo com que você vá escrevendo, e, no final, você perceba que é muito mais amplo do que você imaginou. É muito bonito isso. Eu mesma acabei de escrever um livro que chama Amar é Ridículo. E ele é um livro de poesia e de crônicas sobre uma relação a dois, e uma relação baseada nas pequenezas, nas miudezas do cotidiano. E é muito bonito ver como as pessoas estão lendo, e elas falam assim, que o livro ele é sobre o amor e sobre a esperança de amar. E, no início, eu fiquei pensando, será que as pessoas vão se interessar por um livro que fala sobre uma relação? Mas foi até ingenuidade minha, porque não é sobre uma relação, é sobre o amor. É sobre algo que está junto com aquilo. Então, essa perspectiva que a escrita traz é o que é mais bonito. As histórias... Uma vez eu ouvi uma professora, né, ela falando assim, de poesia, e ela virou e falou assim, se você for escrever sobre poesia, você não vai escrever sobre o amor. E eu estava finalizando um livro sobre o amor, e eu pensei, nossa, tema errado, né? Mas a questão é que a gente vai estar sempre escrevendo sobre aquilo que nos inquieta, sobre as nossas buscas, e, no final, a gente sempre está escrevendo sobre os mesmos assuntos. Alguns escritores, então, eles passam a vida inteira produzindo um livro atrás do outro sobre o mesmo tema, né? E muitas vezes ele se dá conta disso depois. Caramba, eu passei minha vida... Os meus livros são todos em cima desse tema, né? No final de um grande tema, que é uma grande busca dele. Então, a gente vai estar sempre falando sobre as questões universais. Amor, saudade ou esperança, inquietação, amargura, tristeza. A gente vai estar sempre falando sobre essas questões. Mas a grande... Não é sobre não fale sobre determinado tema, porque estão todos falando. Eu sempre repito isso. Não é sobre o que você está falando, é como você está falando. O como é a diferença. Como é que você está falando sobre isso? Como? De que lugar que você está contando essa história, né? De que lugar? E uma coisa assim, do tipo, o meu como, eu tenho muito claro para mim. Eu falo sobre, através, por exemplo, das pequenas coisas do cotidiano, aquelas que passam completamente despercebidas. Se eu for falar sobre morte, sobre luto, eu não falo do lugar do luto, eu falo sobre o prato que falta na mesa. Eu falo sobre a escova de dentes a menos no banheiro. Esse é o lugar que eu falo. Nesse meu livro sobre amor, eu falo sobre o momento de preparar o café, as conversas que acontecem em silêncio. É sobre o pequeno que está nas entrelinhas, aquilo que a maior parte das pessoas não percebe. É o meu jeito, é o meu olhar, é a minha
é o meu óculos para a vida, né? É esse. Eu não falo dos lugares grandes, eu falo das coisas grandes a partir dos lugares pequenos. A escuta de si te traz, na verdade, uma percepção maior para o todo, né? Muito, muito. Ela é muito bonito isso, assim, porque quando eu comecei a dar os cursos lá atrás, uns 10 anos, os cursos de escrita afetuosa, eu tinha uma ilusão de que seria um curso para as pessoas aprenderem a escrever melhor, mas pessoas que já trabalhavam com a escrita. E aí foi muito... no começo foi assustador e, ao mesmo tempo, incômodo, como começaram a aparecer pessoas que elas estavam lá em busca de expressar a dor delas. Então, começaram a aparecer pessoas que estavam lá para conseguir escrever sobre a morte da filha, para conseguir escrever sobre sobre um tumor, sobre uma doença degenerativa, e escrever sobre o final da vida, sobre o envelhecimento. E eu falei, o assustador foi, será que eu posso ocupar esse lugar? Quem sou eu para ocupar esse lugar? Quem sou eu para ajudar as pessoas a escreverem sobre esse lugar tão íntimo e tão interno delas? E a minha ilusão é porque a escrita profunda, a escrita quando a gente tira ela da superficialidade, ela te leva exatamente para esse lugar do que é íntimo. A gente compartilha com o outro esse lugar interno, esse lugar íntimo. O encontro ele acontece por esse lugar. Então, tanto que eu assumi isso, eu tenho um curso que é só sobre isso, né? É escrita para momentos de dor. E eu acho incrível como a escrita tem essa capacidade. Eu falo que a escrita é tipo água. Sabe a água quando infiltra? Ela vai ali. Às vezes você nem percebe, você só percebe quando o negócio já está todo destruído, mofado, mas quantos anos aquilo está ali? Então, porque a água ela tem essa capacidade de entrar em lugares muito estreitos. E a palavra, a escrita, tem essa mesma capacidade dentro da gente. Quando a gente permite, quando a gente é ensinado, é guiado para isso, que é o que eu faço, ela entra nos lugares mais estreitos dentro da gente. Tanto que, assim, em 3 encontros, que esse é um curso de 3 encontros, ele tem um resultado catártico. É sempre um resultado catártico. As pessoas conseguem escrever sobre as suas dores, mas não é do tipo... me procura, por exemplo, em geral... Quem me procura por questões das dores que elas estão vivenciando, não é do tipo... elas me procuram porque elas não estão conseguindo falar sobre aquilo, né? Muitas vezes, os terapeutas indicam. Né? Eu fico com medo, mas eles me indicam. Medo porque é do tipo, caramba, né? Que responsabilidade é essa? Mas é exatamente pela condução que eu faço com as pessoas. O que é isso? O que é essa condução? Eu não vou chegar para a pessoa e falar assim, vamos falar sobre a morte da sua mãe. Né? Vamos falar sobre a dor da morte da sua mãe. A dor da morte da sua mãe é eu chegar e chutar o peito dela. Vai doer. Não dá, eu não consigo. Você está me colocando de frente com a minha dor. Eu não vou colocar ninguém de frente para a dor. Não vai ser sobre esse enfrentamento. Eu começo pelas bordas. Começar pelas bordas é assim. Qual é a cor da blusa que você está usando hoje? É rosa. Sua mãe gostava da cor rosa? Vamos falar, então, da blusa que você está usando? Ou, então, o que nessa mesa de café da manhã, quando você toma café da manhã, o que se reconhece naquela mesa que tem a ver com... que é uma herança da sua mãe? E essa herança pode ser desde física, né? A xícara que eu uso, a herança é a forma como eu corto pão, ou a herança é a mania de tirar um miolo do pão e só comer a casca, né? Qual é? Então, vamos falar sobre isso, vamos escrever sobre isso. E aí, nessa escrita, né, que é uma escrita narrativa, no sentido dela ser descritiva, de você trazer uma história sobre esse café da manhã, a pessoa vai se aproximando da dor, mas de uma maneira delicada, de uma maneira suave. E
é muito interessante como ela, de fato, consegue chegar nesse lugar e consegue expressar o que ela está sentindo, por meio do que eu chamo das metáforas, né? A gente não fala assim, saudade. Falo, não vamos falar sobre saudade, vamos fazer um exercício agora de saudade. Saudade, eu quero que você traga a saudade. Você tire a saudade do lugar abstrato e traga a saudade para o lugar físico. Saudade. Deixa eu pensar, o que é saudade para mim? Saudade. Os hibiscos da casa da minha tia. Saudade. Festinha no quintal de casa. Saudade. Gravar músicas numa fita cassete. Isso é saudade. E aí, cada uma dessas coisas que eu escrevi, os hibiscos da casa da minha tia vão me levar para um caminho, para um tipo de saudade, né? Minha tia morreu no ano passado. Vai me levar para um tipo de saudade. Saudade da fita cassete. Gravar uma fita cassete vai me levar para a adolescência. É outro tipo de saudade. Então, também tem. E cada uma é um texto completamente diferente, vai me levar para lugares profundos, mas a partir de narrativas opostas, mas todas vão carregar saudade. E o que eu faço com as pessoas é isso: transforma isso que é abstrato em algo físico e vamos contar histórias sobre isso. A fita cassete vai me levar para as tardes em que eu chegava da escola, pegava aquela fita cassete, eu posso contar que tinha fita cassete de 60, de 90 minutos, e que a gente colocava no aparelho e ligava o rádio. E a gente esperava, tem gente rindo porque reconheceu. E aí, quando começava a música no rádio, a gente apertava o REC, gravava. A gente ficava louca quando o locutor falava no final, né? Falava o nome da rádio no final. Não era para falar, eu estou gravando. Aí a gente pegava. Então, e a gente ia fazendo assim, aí virava aquela fita várias. E esse é um tipo de saudade, uma saudade mais até uma saudade alegre, né? E na narrativa, o texto não pode ter, inclusive, nenhuma grande conclusão do tipo, estou falando sobre saudade. Mas aquilo te leva para a saudade, né? Cada um vai se identificar com a sua saudade. E essa saudade, por exemplo, do hibisco do quintal da minha tia, já é uma saudade mais amorosa, né? De uma pessoa que foi muito importante para mim. E isso também conto. Todos os dias ela levantava às 6 horas da manhã e ela cumpria o mesmo ritual. Aí eu posso falar como era esse ritual. Ela pegava a água, ela pegava a mangueira, né, no quintal da casa dela de Recife, e ela ia colocando água em todos os pés de hibisco, ao mesmo tempo que ela levava com ela um balde vazio em que ela colhia as flores murchas e as folhas secas. E era uma quantidade, eram dezenas e dezenas de pés. E ela fazia isso com todos. E eu ficava muito triste quando ela não me chamava. E, nisso, a gente ia percorrendo os hibiscos e conversando. Eu posso trazer essas conversas, eu posso trazer esses hibiscos, eu posso trazer... E isso é um texto sobre a saudade, né? Porque é claro que eu vou contar que esses hibiscos, eles não existem mais. A última vez que eu fui na casa da minha tia, quando ela ela teve Alzheimer, ela foi até o último estágio, ela não tinha mais controle de nada. E o que mais me chocou foi quando eu entrei na casa e o quintal estava todo cimentado. O quintal todo cimentado foi muito... É um novo tema, né? Foi muito forte para mim, do tipo, onde estão os hibiscos? Não existem mais. Não existem mais. Aí a minha prima falou, ela não tinha mais quem cuidasse dos hibiscos. Então, o quintal foi todo cimentado. E aquilo foi muito desesperador para mim. Era uma não presença já, né? Então, assim, é isso, entendeu? Eu não preciso ir lá e falar, caramba, como foi difícil ver a minha tia numa cama com Alzheimer, porque o Alzheimer é uma doença que leva a memória, leva tudo, muito mais que a memória, leva os movimentos, leva tudo. Não, eu posso contar a história dos hibiscos e falar desse terreno que foi cimentado. Não restou nada, não tem nada mais da história ali. O Alzheimer é sobre aquele quintal cimentado. É isso é que é transformar nas metáforas e contando as histórias. E, para isso, você entende como a pessoa tem que ter percepção, observação. Isso não é ensinado para a gente. Com certeza. E como é que se dá esse processo, por exemplo, geralmente é coletivo, né? Esses encontros que você organiza, assim, né? Das escritas. Como é que você consegue reunir tantas histórias
né, naquele momento e, ao mesmo tempo, cada um conseguir entrar no seu terreno, no seu universo? Como é que é esse processo do coletivo para o indivíduo, assim? Eles têm esses encontros que eles podem ser presenciais ou que eles podem ser online. As pessoas têm tempo ali para escrever, mas eu acho que, mais do que tudo, assim, eu sempre falo para as pessoas, tudo bem se você não conseguir escrever agora, sabe? Eu sei que isso a gente, às vezes, precisa perceber como é que isso bateu na gente, né? E, às vezes, precisa esperar um pouco isso baixar. Como é que você sentiu em relação a isso? E aí você começa a escrever, né? A partir daí, desse lugar. E nem sempre é ali na hora, mas é muito interessante como, apesar de existir ali um coletivo, essas histórias elas são muito individuais, elas surgem a partir do individual. Inclusive, porque acho que tem uma coisa que eu não faço, é leituras, né? Eu não faço leitura coletiva, né? Para que a pessoa... O medo é tão grande, eu não gosto disso, né? Tem gente que gosta, né? Alguns professores que acham que é importante. Eu não gosto, porque eu sei o quanto o medo é uma barreira para as pessoas. E aí as pessoas não querem assim se expor nesse nível do seu texto ser lido na frente dos outros. Então, tem cursos meus que eu faço leituras individuais. Eu vou até a pessoa, eu leio o texto, eu converso com ela, né? Por incrível que pareça, o único curso que eu faço a leitura coletiva é o Escrita para Momentos de Dor, mas sempre é um grupo muito pequeno, e ali a escrita ela não tem, diferentemente dos outros cursos, a pessoa está ali para lidar com um sentimento, com algo que ela não consegue falar e que agora ela está escrevendo sobre isso. Então, não é sobre a forma do texto, sabe? Não é se meu texto é bom, não é. É sobre eu ter conseguido colocar aquilo para fora. E eu convido as pessoas, ninguém é obrigado a ler, mas aquilo se forma uma roda, um coletivo tão bonito, em que um lê. O primeiro é o mais difícil, né? Aquele que se fala, eu vou ler. Né? Aí, depois que um lê, é como se... É até meio inexplicável, mas é como se ele lê e o outro vai dando força para o próximo ler, sabe? Aí, o próximo, então eu vou ler. Porque, a partir do momento que eles veem as histórias que as pessoas expõem, a dor que as pessoas expõem, ela fala, caramba, eu vou ler. Eu fico até arrepiada, porque são histórias muito fortes, né? Tem gente que chora no meio da leitura, é muito comum também. E é isso, né? Elas falam sobre... tem um texto que é muito forte, assim, em que e esse texto eu posso falar, porque ele está, inclusive, no meu curso, porque eu pedi permissão. É um texto muito bonito, que ela conta... O texto começa com o dia em que ela saiu com a mãe num Fiat 147, né? Aquele Fiat pequenininho. 147, Ela saiu no Fiat 147 com a mãe para ir numa festa, e ela, na volta da festa, ela dormiu no banco de trás e ela acordou com um caminhão enfiado no carro e sem a mãe dela. Assim, de cara, o texto começa, e daí ela vai falando do quanto ela se esforçou por anos para esquecer, porque ela culpava a mãe por ter morrido num acidente. Né? Culpava pelas reuniões que a mãe não apareceu na escola, culpava por tudo que ela queria ter aprendido com a mãe e não aprendeu, até o momento que ela ficou grávida. Aí, quando ela ficou grávida, e ela teve a primeira gestação dela foi uma menina, e aí ela começou a voltar a fazer um esforço para relembrar a mãe dela. Foi um dos textos mais marcantes para mim, pela história. Teve outros também, teve a pessoa que fez Às vezes a gente não percebe o quanto isso é intenso para uma pessoa, mas foi uma mulher já de 40 anos que ela escreveu um texto em que ela contava do aborto que ela tinha feito com 17. Né? E aí, hoje ela tem um filho, e ela terminava esse texto de um jeito tão bonito, porque ela falava assim, naquele dia que ela escreveu o texto, ela deu um nome para aquele bebê que nunca nasceu.
E ela falou, e a partir de hoje, quando me perguntarem quantos filhos eu tenho, eu sempre vou dizer 2. Então, assim, eu me arrepio de novo, porque, assim, você não sabe, né? Eu nunca sei qual é o lugar que eu vou chegar com essas pessoas. E aí é nessa hora que eu falo assim, caramba, o que é isso, né? Como é que as pessoas podem maltratar a escrita desse jeito? Qualquer palavra que a gente coloca num texto, a gente deveria honrá-las, porque elas seguem, elas têm um sentido muito forte, muito profundo. Elas não estão... Eu sempre falo, palavra não está ali para ocupar espaço. A palavra existe para dar algum sentido. Sabe assim? A gente tem que honrar essa palavra. Não use nada em vão. A palavra é um lugar de expressão muito forte, né? Muito. E você fala, né, dentro do seu processo sobre essa ideia de que a escrita é para todos, né, para todas as pessoas. E é interessante, assim, só fazendo uma ponte, né, minha área da música, e a música, às vezes, a música é para quem tem o dom. Né? E, às vezes, acho que na escrita acontece isso também. Né? A escrita é para quem tem o dom. E eu acho que você busca desconstruir essa ideia de que a escrita é para quem tem um dom, até porque é uma forma de expressão muito potente. Assim, né? Então, como que você vê isso? Assim? Quer dizer, no nosso dia a dia, dentro da escola, dentro da construção do ser humano, como que a escrita pode ser potencializada e ampliar essa ideia de que, sim, a escrita é para todos? A escrita é para todos. Né? Isso, para mim, é uma coisa... que eu repito e que eu, cada vez mais, ela me mostra que ela é para todos. E o que você falou é super verdade, né? Você mesma deve perceber. Não é porque uma pessoa tem, digamos, o dom no sentido de ter, uau, que voz bonita que você tem, você devia explorar e cantar. Isso não significa que a pessoa vai explorar e cantar, né? Então... eu percebo isso na escrita, né? As pessoas ficam nesse lugar do dom, que você nasceu para isso, você tem o dom da escrita. E eu não acho que é sobre ter o dom da escrita. Acho que as pessoas podem ser conduzidas para conseguir escrever, elas podem ser ensinadas para conseguir escrever. E, infelizmente, assim, a gente vive um processo de afastamento desse lugar da escrita como um lugar de relação, porque, para mim, a escrita é um lugar de relação. A gente se relaciona com a escrita é uma relação que a gente tem com a gente mesmo, a escrita é uma relação que a gente tem com o outro, e a escrita é uma relação que a gente tem com o mundo, é a forma como a gente se relaciona. A técnica é uma parte muito pequena, a técnica é para fazer ali uma estrutura de texto e só. Né? E aí, eu já tive N exemplos assim, muito intensos e fortes, porque isso que as pessoas falam, cada um tem a sua voz na escrita. Eu já ouvi de uma pessoa do tipo, você acha que todo mundo vai conseguir escrever como você? Eu falei, claro que não. Claro que não. Cada um vai escrever como si, né? Cada um vai escrever. Você vai escrever como a Luciana, eu vou escrever como a Ana. Né? Do mesmo jeito que eu falo, eu detesto quando as pessoas falam, eu queria escrever como a Clarice Lispector. Você não vai escrever como a Clarice Lispector. Você não vai escrever como a Adélia Prado. Você não vai escrever porque cada uma é uma. Você vai escrever como você. E essa é a beleza da tua escrita. É você escrever como você. Né? E, assim, eu já passei por... já dei oficinas de escrita em lugares muito diversos no Brasil. Né? Tiveram 2 histórias que me marcaram muito. Uma foi uma oficina que eu dei num lugar muito pequeno, uma comunidade muito pequena, no interior de Pernambuco, quase divisa com Alagoas. E era uma oficina de escrita e memórias, né? Então eu trabalhava em cima, foi com uma fotógrafa, e ela trabalhava a parte da memória pela fotografia e eu pela escrita. E tinha muita gente, tal, muita gente que tinha ido de Recife para fazer oficina com a gente, era num festival de artes, tal, mas tinha um rapaz da comunidade ali, uma comunidade muito pequena, e ele tinha acho que 18, 19 anos, e no final a gente fez a leitura dos textos, e ele foi o último a ler, né? E ele chorou do início ao final do texto. Era um texto muito bonito, em que ele falava da mãe dele e de como ele percebia o cuidado e o amor da mãe pela comida, né? Pelos biscoitos que ela deixava em cima do forno quando ele chegava em casa. Um texto bonito, um texto bem escrito, um texto com uma certa poesia que me tocou, que tocou as pessoas que estavam ali. E aí, no final, quando ele terminou de ler, ele olhou para mim e falou assim,
Eu passei uma vida inteira, e é muito bonito uma vida inteira quando a pessoa tem 19 anos, né? Eu passei uma vida inteira ouvindo dos meus professores que eu nunca conseguiria escrever. Você, em um dia, me fez entender que eu posso. E posso é isso, é porque eu mostrei ali por um caminho muito cotidiano, uma escrita que era possível, era simplesmente sentar e contar a história, e como ele fazia para contar essa história. E aí ele se emocionou, eu me emocionei, e eu fiquei pensando que esse poder que a escrita tem de transformação, ele é muito maior, porque ele ficou a vida dele ali inicial ouvindo não. Você não pode, você não pode, você não consegue. E, numa tarde, eu mostrei para ele que sim, que ele consegue. E eu fico pensando, qual o poder desse sim? Ele virou e falou, eu sei que, agora, que eu consigo. Esse sim, é um sim que ele ganhou da vida, sim. Uma pessoa que sempre ouviu não, de repente ganhar um sim, aquilo tem um poder enorme para ela. Então, nesse sentido, eu acho que a escrita ela tem um poder de transformar a vida das pessoas muito grande. É isso que eu falo, que ela tem um poder muito grande. Eu posso ter outros sims na minha vida. Eu não vou ouvir só não. Eu não vou ouvir. E o outro foi que um treinamento que eu dei, em que eu viajei para 3 localidades do Brasil, sempre muito interior, né? E eu tinha numa mesma sala, foi para uma empresa, e eu tinha numa mesma sala de aula pessoas com níveis de formação muito diferentes, né? E tinha um homem, não era um rapaz, era um homem, que ele estava sentado, quando chegava o final, eles tinham que escrever o texto. E eu tinha feito já várias construções, inclusive orais, de contação de histórias, né, com eles, para eles perceberem como é que as histórias eram simples, como é que elas nasciam. E aí ele estava com aquela folha em branco, e aquela era a minha última turma, sabe? E eu falei, não, né, não vou deixar ninguém para trás, não ficou ninguém para trás até agora, não vai ficar um para trás. Aí eu cheguei perto dele e falei, o que está acontecendo? Aí ele virou e falou assim, você sabe, eu comecei esse curso falando que a escrita era um bicho de 7 cabeças para mim. E isso era uma ideia que vinha da escola, né? E eu falei para ele, mas você tem medo do quê? Dos erros que você pode cometer? Ele falou, Falei, olha, eu te garanto, eu prometo que teu texto não vai ter... eu não vou deixar ele sair daqui com erro nenhum, erro de pontuação, erro de ortografia, eu vou corrigir. Agora, eu não tenho como colocar a minha alma no seu texto. Ou você coloca a sua, ou você não coloca. Eu não posso colocar. E aí eu falei, o que você quer contar? E aí ele começou a falar o que ele queria. E ele ficou, tipo, uns 6, 7 minutos falando. Aí eu olhei para ele e falei assim, você percebeu o que você fez? Aí ele falou, sim, eu acabei de escrever. Falei, acabou, agora você vai e põe no papel. E ele escreveu frente e verso de uma folha de papel sulfite. E aí eu fiquei imaginando, cara, a escrita era um monstro para ele. Ele escreveu um texto frente e verso. Um texto bom, um texto com sentido, um texto com coerência. Então, assim, para mim isso mostra que é para todos. E tem uma coisa que é muito bonita nisso tudo, que eu acho que, fora essa questão do medo que eu falei, essa questão da ausência que a gente é ensinado, muito cheio de regras, de ortografia, faz com que as pessoas não entendam que elas têm uma voz. Elas têm uma voz. Todo mundo tem uma voz. Né? E elas não cultivam, elas não percebem. A minha voz, por exemplo, ela é mais sentimental, ela é mais dramática, meu texto vai para esse lugar. Mas tem gente que tem um texto mais cômico, tem gente que tem um texto mais leve. Isso é a voz dela, isso é a identidade. Isso tem a ver também, né, muito com a gente, quem que a gente é na vida, como que a gente é. Mas, para isso, a gente precisa escrever com liberdade para começar a perceber. Qual que é a nossa voz? Será que eu estou vestindo as minhas palavras com uma roupa que não é minha? Né? Então, isso acontece muito como do tipo quando a gente confunde muito. Por exemplo, eu sou mestre e doutora em linguística. Aí, quando eu vou escrever como uma mestre e doutora em linguística. Eu não sou, tá? Estou só dando exemplo. E aí eu vou escrever como uma mestre e doutora em linguística, não como a Ana. A Ana, mãe
de um casal de gêmeos que vai fazer 14 anos, a filha de uma pernambucana com um alagoano. Essa Ana não vai estar lá no texto, vai estar mestre, doutora em linguística, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente facilmente veste a roupa errada. E, quando a gente veste a roupa errada, a consequência disso é uma não identificação, né? Nem da gente, nem do outro. Aquilo é... A gente, quando está vestido de um jeito, por exemplo, uma roupa que você nunca veste, e eu te encontro, eu sou capaz nem de te reconhecer, né? Então, a gente tira essa roupa do dia a dia, veste uma roupa especial e escreve. E daí a escrita perde a identidade. Ouvindo você falar, eu fiquei assim pensando em algumas coisas, né? Vou voltar sempre um pouquinho para a música, que eu acho que é o meu ponto de partida também. Então, eu acho que você aprender música, por exemplo, e alguém chega e coloca uma partitura na sua frente, né? Isso é uma forma rígida, né? Porque a pessoa vai olhar aquilo ali, é um código que ela não decifra. E na escrita, acho que se você coloca um papel e fala escreve, né? Então, eu imagino que tem todo um processo, ouvindo você falar, que tem um processo que é anterior, que começa no corpo, né? Numa respiração, numa percepção. Não sei se isso é algo que você também desenvolve, trabalha, né? Que é como essa pessoa se relaciona com o seu próprio corpo, com a sua respiração, com o seu, né? Com tudo isso para chegar ao papel. É como se fosse a escrita e o papel. É um processo bem lá na frente, né? Existe assim, né, dentro desse processo, dessa oficina, esse caminho assim que você faz, que você percorre? Eu não tenho essa questão da respiração, mas eu meio que mostro, eu mostro totalmente para as pessoas o sentir, o retomar o sentir na escrita. Eu gosto muito de mostrar um videozinho de uma menina pequenininha, assim, de uns 2, 3 anos, que ela está ali num grupo de coral, né, provavelmente de alguma igreja, tal, e as pessoas começam a cantar. E isso se espalhou muito na internet. E a menina pequenininha atrás, assim, de uma forma muito espontânea. Conforme ela vai sentindo a música, ela vai se fazendo assim de maestro. E ela vai com o corpo inteiro, assim, sabe, mexendo e fazendo assim, fazendo assim. E tanto que, quando acaba a música, e as pessoas cantando de um jeito muito automático, e a menina sentindo, mexia o corpo, mexia os braços, ia com a música junto, assim. Quando acabava a música, ela olhava para o lado, se ninguém estava olhando, e saía, né, de cena, do tipo, acabou minha catarse agora. E eu falo, é isso, é sobre isso, né? A gente, quando a gente é pequeno, é muito legal quando você acompanha o processo de alfabetização, né, de filho, por exemplo, que eu acompanhei. Quando eles entendem que as letras se juntam e formam uma palavra e elas conseguem ler a primeira coisa, elas ficam absolutamente extasiadas e excitadas com aquilo. Mãe, ali está escrito rua. Né? Aquilo é tão emocionante para eles, sabe? E esse sentimento, essa emoção que a gente sente quando a gente percebe a palavra na nossa, né, ali, eu estou conseguindo ler aquilo, a gente perde. A gente perde, porque a gente já começa a ser apresentado para muita regra. Eu sinto, por exemplo, no ano passado, meus filhos passaram pelos estilos literários, né? Eu fiquei, tipo, realmente muito passada com aquilo, porque tanto a poesia, que é uma área que eu gosto muito, quanto a crônica, que eu amo, né? Foram estilos literários que eles passavam como quem está decorando, tipo, esta casa é do século XVIII. Ela foi construída por, sabe, aquela... Parecia que eles estavam... Era desse jeito que eles estavam sendo apresentados. E ainda bem que eles vieram me pedir ajuda, né? Principalmente a minha filha veio, mãe, eu preciso escrever uma crônica. Só que eu não sei, né? Aí eu falei, deixa eu ver. O que você aprendeu de crônica? E era tão teórico, e eu falei, filha... Aí eu comecei a falar, crônica, são sobre as coisas pequenas, né? Então, a crônica é um exercício maravilhoso, por exemplo, de olhar. Se eu não ensino a crônica pelo jeito mais sensível que eu posso ensinar, eu perdi a
acabei de perder a oportunidade de ensinar alguém a olhar com percepção e com sensibilidade. E, para mim, aprender isso, quando a gente não desenvolve isso na criança, né, no jovem, a gente não contribui com que ele aprenda a pensar, a refletir, né? Então, não é só isso que eu sou muito assim, não é sobre ter boas notas, só boas notas, não é sobre aprender a pensar, é sobre você ter a sua opinião. Eu pergunto muito qual é a sua opinião sobre isso, né? E aí eu falei, filha, a crônica, o estilo em que a gente aprende a olhar as coisas, é aquilo que ninguém está vendo, é aquilo que ninguém está percebendo. A gente tem um hábito. Meus filhos estudam relativamente perto de casa, a ponto de poder ir e voltar a pé. Não é tão perto, não é tão longe, dá umas 5 quadras. E, quando eles eram menores, eu ia buscá-los na escola e a gente voltava a pé. E tem um prédio perto da minha casa que tem uma flor, que eu não sei se vocês conhecem, que é a Dama da Noite. Ela tem um cheiro forte, como o jasmim, né? Só que ela só abre no final do dia e fica aberta à noite, e depois ela fecha. E, quando ela abre, no final da tarde, ela está com um cheiro muito forte. É aquele cheiro de quem pegou, borrifou um perfume na sua cara, né? E aí, é enjoativo até. E eu acho muito impressionante como as pessoas passam e parece que ninguém está sentindo o cheiro. E eu tenho certeza que elas não estão sentindo. Porque, quando você sente um cheiro tão forte, o teu primeiro reflexo é procurar. Caramba, de onde está vindo esse negócio? Né? E aí... quando a gente voltava exatamente nessa hora do final da tarde, e a gente ficava, olha o cheiro da dama. Eu ficava falando para eles, olha o cheiro da Dama da Noite. Aí, no início, eles falavam, que cheiro? Falei, você está sentindo um cheiro doce, forte? Tô. Onde é? Qual é o prédio? E a gente ficava procurando, até que a gente descobriu qual era o prédio, que tinha um pé grande de Dama da Noite. E aí, um dia a gente estava voltando, eles já grandes, nem estavam voltando da escola, porque agora eles voltam sozinhos, mas eu estava vindo de algum lugar com ela, e eu passei reto, e ela me chamou a atenção. Mãe, você sentiu o cheiro da Dama da Noite? Aí eu falei, é verdade, eu não tinha sentido. Aí eu falei, agora eu senti. Aí ela virou para mim e falou assim, toda vez que eu sinto o cheiro da Dama da Noite, eu lembro de você. E eu dei esse exemplo para ela. Eu falei, isso é crônica, filha. O cheiro da Dama da Noite tem a ver com a minha lembrança na sua vida, né? Da memória, da infância. Se você contar essa história de que, quando você era pequena, todo dia a gente voltava e eu chamava a atenção para o cheiro da Dama da Noite, isso é uma crônica. Ela, isso é uma crônica? Eu falei, isso é uma crônica. Né? Então, é desse jeito, sabe? Eu acho que a gente tem que... É muito mais gostoso do que eu ficar passando para ela todos os elementos. É claro que depois eu falei para ela quais eram os elementos da estrutura de uma crônica que tornavam a crônica uma crônica. Mas a crônica já tinha ido morar nela. Ela já entendeu o que é a crônica. Então, eu acho que é dessa forma. E, assim, eu estou aqui, eu nem sei se foi por esse caminho que a gente tinha começado a seguir que eu cheguei aqui. São todos esses caminhos, não tem um caminho só, né? Mas, ouvindo você contar a história, né, da sua filha e fazendo uma conexão também, né, com toda essa questão da percepção, da escuta, aí eu lembrei do caminho que eu fazia com o meu filho pequenininho para ir para a escola, e que era assim, todo dia eram mais ou menos as mesmas coisas. Aí ele pegava a pedrinha, aí ele guardava para levar para a professora. Aí tinha um gerador que tinha no nosso caminho. E todo dia a gente passava, oi, gerador. Aí, na volta, tchau, gerador. Gerador de energia. Aí o moço que trabalhava do outro lado da rua, e catava folhas, catava flores. Assim, então, nada no caminho era despercebido. Assim, né? Eu acho que talvez na questão da escrita também seja muito isso, assim, a escrita afetuosa é de você perceber, né, todas essas pedrinhas, todas essas folhas, sim, os geradores, os cheiros, as damas da noite. É tanto que eu dou de lição de casa, né, para eles, reparem no cotidiano. Aí eu falo,
você vai... Lição de casa, eu não dou assim... Eu até brinquei, ontem eu dei uma aula, e eu brinquei. Gente, eu não vou dar lição de casa, tipo, ninguém vai fazer um texto em casa, tá bom? Mas vocês vão fazer uma coisa, vocês vão ter que perceber o seu dia a dia com mais reparo, com mais atenção. Mas eu falo, sai um dia, vai, tira o fone de ouvido, desliga o celular, põe no bolso, começa a perceber cheiro, começa a perceber barulhos, né? Começa a perceber, não sai assim, tipo, louco, preciso perceber. Só não se afoga de coisas de informação. Sai andando e comece a entender o que está no teu entorno. E a gente volta a ver as coisas, e aí a gente volta a ver histórias. Porque um ponto de partida, para quem escreve, é uma percepção muito apurada do entorno. A gente já está escrevendo dessa forma, né? Cada cena que você me contou aqui é uma história, né? E aí as pessoas falam, mas eu não tenho ideias, não vem nada. É na vida que a gente encontra, é nessa percepção apurada, é com essa delicadeza do olhar que a gente vai encontrando as histórias. E como que você percebe a sua escrita? Assim, você falou no início, né, que às vezes uma pessoa, um escritor, né, uma escritora, percorre um longo caminho e aí identifica, assim, né, qual foi esse, né, quais são as águas que estão ali percorrendo pelo seu rio da sua escrita. Como é que você percebe a sua escrita nesse sentido? Eu acho que a minha escrita é uma escrita, como eu falei, assim, acho que cada um opta por uma lente, né? E acho que a minha lente é muito essa lente da... Eu falo que a escrita, para mim, é um modo de viver, né? Porque a escrita ela me ajuda a não me afogar, né? Porque tudo me transpassa, tudo me toca. Parece que se eu não escrever sobre essas coisas, eu vou ficar sufocada. Então, acho que a escrita, para mim, é esse rio que eu preciso deixar correr, sabe? Eu não posso pegar para mim, eu não posso colocar nenhum empecilho, usando a metáfora que você citou, né? Nenhum empecilho para transformar aquilo em algo que seja só meu. Eu preciso deixar correr, senão aquilo pode me sufocar. Então, acho que é assim que eu vejo a minha escrita. E, para mim, a escrita ela é como se eu fizesse... Eu tenho uma sensação muito forte assim, de que a escrita é uma forma de me fazer em milhares de pedaços, sabe? E me dividir, e me colocar no mundo, me dar de presente, viver nas outras pessoas. É um sentimento de continuidade de vida, assim, sabe? Acho que a gente segue vivendo na palavra. E, para mim, isso é um sentimento tão forte, tão intenso, né? É uma conexão muito grande, né? Estava preparando um curso, agora recentemente, eu vi uma frase da Adélia Prado, falando sobre a questão da espiritualidade, que sempre foi muito forte para ela. E aí ela virou e falou assim, que na escrita, como em qualquer arte, ela percebia que a gente chegava num estado de poesia. Na música tem esse estado de poesia. Você falou aí sobre não ficar olhando exatamente todas as notas, todas as cifras, né? E um músico, ele tem muito essa coisa. Eu acho lindo. O músico não está olhando para o dedo, não está olhando para o instrumento, não está. Ele está assim, às vezes de olho fechado, só sentindo. Isso é um estado de poesia, é um fluxo. Eu acho que a escrita, quando eu estou escrevendo, assim, ela me leva para esse estado de fluxo muito forte, né? Que eu acho que cada um pode chamar de dar um nome, estado de poesia, conexão com o divino, com o que quiser. Mas eu acho que é esse lugar que a escrita ocupa. Então, a escrita, para mim, também tem esse lugar de conexão com esse divino, sabe? Com essa que não tem exatamente uma explicação, mas você percebe que ali você entra num fluxo que é só você e aquele sentimento. É muito bonito. Acho que as pessoas deveriam experimentar, porque quando a gente vivencia isso, você percebe que é tudo muito maior do que a gente supõe. Acho que a gente tem uma tendência, às vezes, para ficar acreditando que a vida é sobre isso, né, que a gente está vivendo aqui. E não é, ela é muito maior, ela é muito mais sutil.
E acho que quando a gente entra nesses estados, assim, a gente percebe, caramba, né? A gente é só uma partícula dentro de um todo gigantesco. Então, acho que é sobre isso. Sim. Você trouxe, né, essa questão da natureza, né, dos elementos, acho que fazendo uma conexão com o tema da Flis e com os sentidos, a percepção, né? Eu tive uma experiência de poder gravar uma vez num lugar assim que eu fiz uma imersão, né? Sair dos ruídos da cidade, das dispersões e sentir que tudo se potencializou, né? Então, essa questão do cheiro mesmo, que você falou da Dama da Noite, eu acho que na cidade, a poluição, o excesso, fecha um pouco também os nossos sentidos, assim, né? Então, acho que quando a gente também se conecta com esses elementos, né, quando a gente tem a oportunidade de ir para um lugar que tem, né, menos informação, menos som, né, ajuda talvez também nesse processo, né, de, não sei se você já viveu alguma experiência assim de imersões que te levam para outro lugar, né? Já, assim, eu tinha uma época que eu fazia muito assim, eu ia para lugares muito daqueles distantes que não pega celular, nada, e passava assim tipo uma semana, 10 dias imersa em algum tipo de natureza, né? E sim, nitidamente a gente fica bem mais conectado, a gente começa a entender a força. Quando você vê, você está assim, você está num riacho diante de uma cachoeira e tem uma crise de choro, né? Isso foi muito marcante para mim, uma crise de choro. Quando eu fui para um lugar chamado Jalapão, né, que fica ali no Tocantins, e eu tive uma crise de choro naquele lugar, porque eu falei, caramba, sei lá, parece Deus em estado puro, sabe? Assim, veio umas coisas meio fortes. E eu lembro que quando eu voltei para São Paulo, que eu cheguei em São Paulo, tudo me incomodou, o cheiro da cidade, o céu. E a primeira coisa que veio para mim é do tipo, caramba, como tudo isso é agressivo, né? Sabe? Então, sim, eu acredito muito. A gente perde muito, né, essa conexão com essa natureza, que eu acho que tem a ver com a nossa... É a nossa raiz, é a nossa fonte. E a gente não tem a menor noção disso, né? A gente passa a acreditar que é sobre outra coisa, né? E não é. Né? É tão simples, imagina, se você ficasse... o que você tomou? Não tomei nada. Eu fiquei emocionada quando eu vi a gente fez o paredão de água de um lado e depois a parte interna do outro. Quando foi na parte interna, falei, gente, como isso é forte, como isso é uma fonte de vida. Me veio um sentimento muito intenso ali. É isso, Ana. Muito obrigada pela sua participação. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa? Acho que estamos aqui encerrando. Você gostaria de fazer mais algum comentário, alguma consideração? A gente queria agradecer muito a presença de Ana Holanda aqui hoje, jornalista e escritora, participando da 3ª edição da Flis. E vou te passar só para você fazer as suas últimas considerações. E muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada, foi um prazer. Acho que o que eu posso dizer para as pessoas é realmente incentivá-las. Assim, acho que a gente tem que escreva, sabe? Que escreva. Escreva para si, escreva para o outro, mas escreva, porque eu acho que a escrita é isso que a gente tem, que ela não é algo que pertence a um grupo, né? Que às vezes a gente, essa coisa de ter escritores, parece que ela é algo que pertence a um grupo das pessoas que escrevem, né? Mas eu acho que a escrita ela é para todos, ela é possível para todos, ela é de todos, e que é algo que tem uma capacidade enorme, tem um poder enorme que a gente tem que simplesmente viver e sentir ela. Escreva. É isso.